Olá, queridos. É uma satisfação podermos estar aqui, podemos estar meditando nessas profecias de Daniel, e a partir de hoje, justamente, começamos a trabalhar no contexto profético, os 6 primeiros capítulos, como temos mencionado, é mais um contexto histórico. Daniel 2 fala alguma coisa também, no contexto de acontecimentos no decorrer da história, o surgimento de nações e queda desses impérios, representado por uma estátua com 4 tipos de metais diferentes. E Daniel 7 é uma ampliação do capítulo 2, com mais detalhes, algumas riquezas mais no sentido didático, de ensinar através de figuras e símbolos, para que ficasse registrado para as sucessivas gerações e serviço de alento, dando-nos segurança de que se o que foi profetizado até aqui se cumpriu, o que resta com certeza também se cumprirá. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado, tua proteção, as vitórias alcançadas. Rogamos que abençoes a cada um de nós, nossa família, familiares, para que possamos alcançar a salvação oferecida em Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Daniel, capítulo 7, antes ainda de entrarmos no capítulo em si, só abrir um parênteses, o capítulo 5 não estava na ordem, deveria estar nessa sequência, porque no capítulo 5 a gente vê ali a queda do Império Babilônico, e aqui no capítulo 7 fala sobre o primeiro ano de Belsazar. Aí lá no capítulo 5 fala da queda já do Império. Então aqui diz o seguinte: o que viu Daniel em visão no primeiro ano de Belsazar? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões em sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7, versículos 1 a 3. Então olha que interessante. Aqui agora já não é Nabucodonosor, não é Belsazar, é o próprio Daniel. Ele narra aqui, no primeiro ano do reinado de Belsazar, teve um sonho e visões, e ele então menciona que ele relata, ele escreve a suma das coisas para ter essa anotação, claro, com certeza, e relatar também a suma, a conclusão, o resultado, aquilo que ele estava vendo. Ele diz que estava olhando nas visões da noite e diz que os 4 ventos agitavam o mar grande. E fala algo que parece estranho, que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Normalmente animais não vão subir do mar, né? Então há um simbolismo, aqui começa uma figura de linguagem. Aí vamos trabalhar um pouco sobre isso, falando um pouco sobre esses símbolos. Por exemplo, o mar, representando águas, né? Povos, multidões, nações. Eu tenho aqui vários textos, depois você pode entrar no site e estar anotando, caso não tenha conhecimento sobre isso. Isaías 17, versículos 12 a 13, Jeremias 46, versículos 7 a 9, e Apocalipse 17, 15 diz que as águas que viste são nações, tribos e línguas. Então está falando aqui, quando fala de águas, mar, está falando de povos. Então o mar que ele viu sendo agitado não era simplesmente um mar literal de água, mas as nações, as pessoas, no decorrer da história, acontecimentos. Ventos, o vento que agitava esse mar, que agitava as nações, é justamente essa ideia de agitações políticas sobre a terra. Você poderia ver isso em Jeremias 4, versículos 11 a 13, e também 49, 36 a 37, falando sobre essa agitação. Ventos, agitações políticas, mudanças do cenário das nações, de uma nação que conquista, outra que é conquistada, depois que cai e assim por diante. Animais, reis ou reinos, você pode encontrar
referência em Jeremias também, capítulo 4, versículo 7, Jeremias capítulo 5, 50, versículo 17, Ezequiel capítulo 29, 3, e também o próprio Daniel, ele fala no versículo 17 e 23 que esses 4 animais são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Então, nem precisaria de toda a citação, mas a Bíblia diz que por boca de 2 ou 3 testemunhas tudo será confirmado. Então, trouxemos pelo menos 2 citações. E aqui Daniel, capítulo 7, 17 a 23, fala: os 4 animais que viste são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Então, o que nós precisamos é situá-los. Claro, 2 aqui, 3 ele já menciona, já vimos aqui de Babilônia e os Medos e Persas, que conquistam a Babilônia, mas depois também ele menciona o rei da Grécia. Só o 4º reino que ele não consegue dar muitos detalhes, mas dá o suficiente para que a história nos confirme a sequência desses reinos. E aqui fala sobre asas. Vamos falar na sequência desses animais, que alguns tinham asas e coisas assim, representando justamente a agilidade, destreza, rapidez, força. Você pode encontrar isso em Jeremias capítulo 48, 40, 49, 22 e Abacuque 1, versículo 6 a 8, falando sobre isso. Agora vamos entrar na descrição desses animais. Quem eram eles? Qual era o primeiro animal e como ele é representado? Então, no capítulo 7 de Daniel, versículo 4, diz: o primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e lhe foi dado um coração de homem. Então, ele representa primeiro como um leão, só que esse leão, além de representar, quem sabe, se eu for colocar no contexto de animais, o rei, né, dos animais, nesse aspecto, ele fala também no sentido de que ele tinha asas de águia, ou rapidez, falando, quem sabe, das conquistas da Babilônia, a rapidez disso, mas só que diz que foram arrancadas essas asas, foi levantado à terra e posto em pé como um homem, foi dado o coração de homem. Quem sabe a parte final da Babilônia, ou do próprio rei, que se humilha, torna mais humilde, reconhece a Deus e não trabalha com tanta arrogância. Agora, como era o segundo animal? Ele diz que continuava olhando, versículo 5, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então, nós precisamos situar, né, no contexto histórico e profético que representa, ele vai explicar sobre isso, que o segundo animal é um urso, um tanto desajeitado, né, tendo um lado mais do que o outro, quem sabe os 2 reinos, o consórcio dos 2 reinos, Médio e Persa, que um mais sobressai mais do que o outro, e sua história confirma, mas que ele tinha na boca 3 costelas, vamos ver também sobre isso, entre os seus dentes, representando que ele, para subir ao poder, ele teve que derrubar 3 grandes potências que estavam fazendo frente para que ele subisse ao topo do mundo. E a história também confirma isso. Agora, como é descrito o terceiro animal? No versículo 6 de Daniel 7 diz que depois disso, na sequência, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Então imagine, um leopardo ele já é considerado um dos mais rápidos. Agora imagine ele com 4 asas de ave nas suas costas. Então representa que esse império ele chega ao poder de maneira assombrosa, rápida. Mas só que diz também que esse animal tinha 4 cabeças. Vamos depois falar com mais detalhes sobre cada um desses animais. Agora, como era o 4º animal? A sequência, percebe que é uma sequência, um animal após o outro. Depois disso, diz o texto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel não consegue encontrar na natureza um animal que pudesse representar esse 4º animal. Então, o primeiro ele consegue representar pelo um leão, apesar de ter asas, né, algo diferente da natureza.
depois um urso meio desajeitado, um lado mais do que o outro. Depois ele fala de um leopardo também com 4 asas, depois ele fala de 4 cabeças. Vamos explicar depois também com detalhes isso. Mas o quarto animal ele não consegue descrevê-lo. Ele só fala que ele é espantoso, terrível, forte, grandes dentes de ferro. Então, percebe também de que eles começam a decrescer no sentido de grandiosidade de animais, o leão, depois o urso, o leopardo, mas eles começam também a crescer no sentido de força, de se impor. Então há uma diferença também, eles vão crescendo nesse aspecto, ampliando mais. Então é interessante notar também esse ponto, há um decrescimento em um aspecto no sentido de beleza, de esplendor, mas vai aumentando, quem sabe, em força. Tá? É importante pensar nisso também, e a história vai confirmar justamente o que a profecia está falando. Agora, qual foi a reação de Daniel? Capítulo 7, versículos 15 a 16, diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então, ele fica ali perplexo, ele não consegue entender. Primeiramente, falando de mar, de vento agitando, de animais saindo do mar, animais com cabeças, 4 cabeças, com costelas na boca, coisa assim estranha, né? Agora, esse ponto é importante para nós. Eu quero que você, se você conseguir fixar isso nesse estudo de hoje, eu vou ficar já super contente. É importante para nós para dar sequência nos outros, passo a passo. Portanto, nós tentamos dividir esse capítulo pelo menos em 2 e outros mais também, para que nós possamos pegar passo a passo e não atropelarmos. Então, o capítulo 17, versículo 17 a 23, o que representa os 4 animais que ele viu? Então ele explica, olha só, o anjo começa a explicar para ele agora. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará os pés e a fará em pedaços. Então, a perplexidade de Daniel tem a ver mais com o 4º animal, porque ele não descrevia qual era o animal ou alguma característica, alguns pontos, falando que ele era forte, terrível, espantoso, que devorava. Mas aí ele fala, os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. E ele diz mais, ele dá detalhes, o 4º animal será o 4º reino na terra. Será diferente de todos. E nós vamos ver na sequência dos estudos que realmente ele é diferente. Os outros passam, Babilônia passa, os Medos e Persa passa, Grécia passa, mas o 4º Império Roma, ele não passa. Ele faz uma transição, uma mudança, mas ele não passa. Vai chegar um tempo, claro, Daniel 2 fala sobre isso, quando uma pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçar a estátua nos pés, vai ser esmiuçado sim tudo, o barro, o ferro, o cobre, o ouro, a prata, e todos serão esmiuçados. Então teremos um 5º reino universal, o reino estabelecido, o reino de Cristo, que será para sempre, com salvos para toda a eternidade. Então, eu estou, claro, adiantando alguma coisa do próximo estudo, né? O objetivo primário, inicialmente, desse tema inicial do capítulo 7 é falar um pouquinho sobre os 4 animais e falar que eles são 4 reinos que surgiriam da terra. Claro, a partir dali, a partir daquele contexto, a partir de Babilônia, que é o reino onde Daniel foi levado cativo e teve as suas visões. E ele vai explicar, capítulo 7, capítulo 8, vai estar dando detalhes, né, sobre isso, a sequência dos temas vai falar sobre isso. Algumas aplicações importantes. Primeiramente, nem sempre a interpretação está na superfície. Percebe que o próprio Daniel, ele fica um tanto perplexo e ele pede uma orientação a mais, ele não consegue, a princípio, ele tem a visão, ele anota ali o que ele sonhou,
os detalhes e ele então pede uma explicação. E o anjo então passa a explicar para ele. Então isso também nos leva nos desafia a não desistirmos, seja no contexto bíblico, no contexto também, até mesmo de escolhas que fizermos, tentativas, empreendimentos, às vezes fracassamos em um momento, vamos persistir, vamos continuar. Segundo ponto, devemos buscar compreender toda a verdade, não partes dela. Daniel, ele busca isso. Nós vamos ver também em outros estudos que, apesar de Daniel ter conhecimento, sonhos e visões, ter sido 10 vezes considerado mais sábio em toda a matéria de ciência, Daniel, ele buscava aprimorar o seu conhecimento. O escrito dos profetas que havia, no caso de Jeremias, mesmo para entender o contexto que ele estava vivendo, aplicar para os seus dias o contexto atual. E nós também devemos aplicar os acontecimentos. Temos partes da profecia que está acontecendo para os nossos dias. Eu preciso buscar com sinceridade, com dedicação, aquilo que já cumpriu no contexto histórico, entender que o que está faltando e pedir eliminação para que não sejamos pegos de surpresa. Isso é importante para nós. E, por fim, o Eterno, ele trará a resposta e confortará o nosso coração, mesmo que essa resposta não esclareça todas as nossas dúvidas. Isso aconteceu com o próprio Daniel. Nem todas as suas dúvidas foram resolvidas, mas ele pôde descansar na certeza da sua aprovação, de que ele havia cumprido o seu papel. Como o próprio apóstolo Paulo também escreve: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, se eu e você pudermos no final da nossa vida, tivermos também esse privilégio de falar: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, amém. Não importa se todas as nossas dúvidas, nossos questionamentos vão ser respondidos. O mais importante é sermos aprovados pelo Eterno. Nosso próximo tema, a sequência de Daniel 7, vamos falar sobre o surgimento e queda de impérios. Vamos mencioná-los. Comecei a mencioná-los os nomes, enriquecer aqui alguns mais detalhes sobre esses impérios mundiais que surgiriam a partir de Babilônia e que se estenderiam até a segunda vinda de Cristo. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amorável Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, a oportunidade de estarmos meditando a Tua Palavra e pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para compreender o Teu propósito em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, nos prepare para o Teu reino, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.